Agora eu gostaria de fazer aqui uma espécie de homenagem ao jornal A Gazeta. Assim, a imprensa de lugar nenhum é santa. Não existe imprensa imparcial. A gente critica a imprensa como ela critica a gente também, né? Agora, assim, hoje nós vemos uma demonização que vem já de algum tempo contra a imprensa, né? A gente via já no governo passado, nos governos petistas já tinha muito isso, né? A culpa é da imprensa, a culpa é da Globo, a culpa é da Veja, a culpa é da Gazeta. Neste governo também do Bolsonaro tem muito isso. A culpa é da imprensa, a culpa é da Globo, a culpa é da Veja, a culpa é da Folha, etc. Eu nunca culpei, eu não acho que a imprensa seja santa. Mas o problema não é a Veja, não é a Gazeta, não é a Tribuna, não é a Globo, não é a Record, não é o SBT. O problema é que nós temos um sistema educacional muito ruim. Porque a imprensa ela pode divulgar qualquer tipo de notícia, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de coisa. Se eu tiver cultura e capacidade suficiente, eu mesmo faço a interpretação daquilo. Então, assim, eu posso assistir a Globo, eu posso assistir a SBT, eu posso assistir a TV Gazeta, eu posso assistir qualquer coisa que eu tenho capacidade e discernimento para fazer o julgamento sobre aquilo, para ter uma análise crítica sobre aquilo que está sendo escrito ou não. Mas por que eu falo de A Gazeta? Não que a Gazeta seja melhor do que os outros jornais, mas porque é um jornal que faz parte da história do Espírito Santo. E a partir de hoje passa a ser apenas eletrônico. Ótimo, continua fazendo um bom serviço e eu acho que isso não diminui a importância. Mas eu estou falando dessa história do jornal impresso, né? A Gazeta é um jornal antiguíssimo, é o segundo jornal mais antigo do Estado, fundado em 1928. E quem de nós, principalmente nós que não nascemos na era eletrônica, né? Nós que somos de uma outra época, nos anos 80, né, na década de 70, 80, começo dos anos 90, quem de nós, né, quando pensava em ir ao cinema, não recorria ali ao caderno 2 e tal, ver se alguém tinha uma Gazeta ou que ia na banca comprar, para a gente se programar para o final de semana, para ver onde é que ia ter show, onde é que tinha música ao vivo? Claro que a gente continua podendo fazer isso via eletrônica, sem sombra de dúvida. É que eu gosto do papel, eu gosto de folhear jornal. E assim, quem de nós nunca usou a expressão estava na capa da Gazeta ontem, saiu na Gazeta ou vai sair na Gazeta amanhã, quando fizemos vestibular ou concurso, né? Vai sair o resultado amanhã em A Gazeta. Quando criança, a Gazetinha, né, um encarte que vinha todo sábado, destinado às crianças, e era muito interessante aquilo, né, que vinha com desenhos, vinha ensinando a fazer determinadas coisas, matérias específicas ali para as crianças. Então, assim, a Gazeta é um patrimônio nosso. E eu lamento, eu entendo que são novos tempos, eu entendo isso, é a evolução dos tempos, né? O Jornal do Brasil já tinha feito isso, outros jornais, e o jornal pode continuar bom e crescendo e tal, mas fica a saudade. Ontem, conversando com alguns amigos, e a gente falando sobre isso, assim, é uma sensação estranha a gente imaginar que a partir de amanhã não vai ter mais o jornal de papel. E isso, como eu digo, assim, porque eu acho que faz parte, é um jornal que sim, faz parte da história do capixaba, faz parte da história do Espírito Santo, repito mais uma vez, via eletrônica vai continuar e com certeza, né, trazendo os mesmos assuntos, os mesmos textos e tal, mas fica a saudade do jornal. Inclusive, ontem eu estava querendo comprar a última edição impressa, acabei não conseguindo. Vou ver se eu consigo com alguém para eu poder guardar. Eu, né, como professor, e nós que somos professores, então, eu estava me lembrando hoje pela manhã, quando não tinha internet, então para elaborar a prova, quantas vezes ali recortávamos quando vinha um assunto que a gente ia trabalhar na sala de aula ainda, ou que íamos fazer uma prova, recortar ali a charge, o quadrinho ou um texto para usar na sala de aula. Então assim, fica aqui a nossa saudade já do jornal impresso de A Gazeta, assim, que é sim um jornal que faz parte da história de todo capixaba, de alguma forma, né? E nós que somos capixabas, vamos sentir saudade. Eu me lembro lá em Santa Maria de Jetibá, quando morávamos lá,
e quando eu morava lá, na minha família continua lá, então assim, muitas vezes a gente ficava ávido para a Gazeta chegar e tal, para a gente conseguir ver as notícias e tal, e alguma coisa que a gente estava esperando que fosse publicado, porque não havia internet naquela época, né? Não havia celular, não havia nada disso. Então assim, vai ficar assim uma saudade do querido jornal impresso de A Gazeta. Como eu disse antes, não acho que A Gazeta seja um jornal santo, nem nenhum jornal é. Eu estou falando da importância desse jornal na história do Espírito Santo e na história de cada um de nós, né? Mas eu tenho certeza que continuarão fazendo um trabalho digno via, né, eletrônica agora, mas fica sim a nossa saudade do jornal impresso, um jornal que faz parte da história dos capixabas. Muito obrigado, presidente.